João 17, assim nos diz a palavra de Deus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Deus, muito obrigado, Pai, por nesse momento poder ouvir a tua palavra, por podermos ser edificados, vivificados por ela, Deus. Como a tua palavra é viva, como ela fala aos nossos corações, como ela é consoladora, mas como também ela nos desafia, ó Deus. Pedimos nesse momento que o Senhor nos dê a iluminação do teu Espírito, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, a partir da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. A oração mediadora de Cristo, ela é o fundamento de toda aceitação de nossas orações. Se as nossas orações não forem encontradas em Jesus, nossas orações serão provocações em vez de apaziguamentos. Se a oração de um homem piedoso tem grande eficácia, é porque a oração de Cristo tem grande eficácia. Ele é o altar no qual todas as oblações são santificadas. E é com base nisso que o incenso de suas orações é perfumado, de modo que Deus sente nelas um aroma suave. Isso poderá te sustentar de uma forma inexprimível quando estiveres sob tristes tentações, quando não conseguires orar,
teu coração está sufocado, teus sentimentos são débeis e frios, tu exclamas perplexo, quão intensos são os pecados e as fraquezas do teu coração. No entanto, na oração de Cristo, ela é completa e repleta de fervor por ti. Não há imperfeição alguma na oração de Jesus, nenhum defeito é encontrado nele. Como é bom recorrer a esse refúgio. Essas são palavras do pastor puritano Anthony Burgess, ao falar da ação intercessora de Jesus Cristo. Jesus ora por nós. Que verdade maravilhosa! Jesus, ele intercede pelos seus. Apesar das nossas orações imperfeitas, em tantas ocasiões, nós não sabemos nem escolher as palavras adequadas, mas se as nossas orações estiverem em Jesus Cristo, se elas forem no nome de Jesus, elas são aceitas por Deus. Que verdade maravilhosa! E o texto de João 17, a famosa oração sacerdotal de Jesus, nos mostra justamente como Jesus faz isso de maneira completa, de maneira plena para os seus eleitos. No contexto imediato dessa passagem, Jesus estava no cenáculo, em um cenário triste, pesado, pois ele estava prestes a ser crucificado. Jesus aqui já tinha lavado os pés dos seus discípulos, já havia indicado Judas como o seu traidor, e nessa oração, Jesus abre o seu coração para o Pai. Jesus exprime aqui as suas necessidades, os seus motivos mais importantes. Jesus não pede por riqueza, Jesus não pede por livramento, por conforto, mas Jesus aqui pede para que o Pai guarde os seus discípulos do mal, guarde os seus discípulos do mundo, para que eles cumpram a sua missão no mundo, para que eles sejam salvos desse mal, desse maligno que está presente no mundo. E esse capítulo, ele traz verdades profundas, ele traz muitas lições, mas eu queria trabalhar com os irmãos aqui nessa noite, pelo menos 4 assuntos que Jesus levanta nesse texto. Ele nos diz aqui, ele nos mostra aqui, que ele intercede pelo seu povo. O texto, o tema da nossa exposição de hoje é Jesus, o nosso intercessor. E nós vamos observar, dentro dessa intercessão de Jesus, 2 benefícios alcançados por Jesus, 2 privilégios que somente os eleitos, somente os salvos têm em Jesus. E, igualmente, nós observamos nessa oração também 2 exortações que nós, enquanto povo de Deus, temos. Jesus, nessa oração, nos mostra 2 benefícios e 2 exortações para o seu povo. Então, percebemos, em primeiro lugar, Jesus, o intercessor que traz a vida eterna. Percebemos isso dos versos 1 ao verso 5. Jesus vai iniciar a sua oração falando de sua missão. E ele começa essa oração falando sobre um instrumento dessa missão, que foi a cruz. Desde a eternidade, antes mesmo da sua morte, dele vir ao mundo, a cruz, o Calvário, eles estavam reservados para Jesus. E Jesus nos diz aqui, é chegada a hora. Esta estava na missão de Deus, que Jesus Cristo, o seu Filho, teria que morrer pendurado em um madeiro desde a eternidade. E Jesus começa a dizer nessa verdade que a cruz seria um grande instrumento de Deus para ele ser glorificado. A cruz foi o lugar onde Deus demonstrou o seu grande amor de forma sublime. Na cruz nós vemos a expressão máxima da graça de Deus para com seus filhos, ao enviar para aquele lugar o seu único filho. A cruz foi o lugar onde o Pai foi glorificado pelo Filho. Aquela cruz era lugar de tristeza, lugar de desonra, de vergonha, de humilhação, de morte, de derrota. Mas em Jesus Cristo, a cruz foi lugar de glória. Ele glorificou ao Pai na cruz do Calvário. Mas mais do que isso, a cruz também foi um instrumento de glorificação do próprio Jesus Cristo.
porque ele foi para aquele lugar ali voluntariamente, ele se entregou por nós, ele morreu naquele lugar, se fez maldição por nós, mas aquele lugar não foi o lugar da derrota de Jesus, não foi o lugar onde apenas Jesus foi morto, mas na cruz do Calvário Jesus também é glorificado, e ele nos mostra aqui nessa oração. Tudo isso para que nós fôssemos salvos, para que obtivéssemos a vida eterna, e Jesus irá nos falar sobre essa vida eterna aqui. Deus colocou nas mãos do seu Filho a possibilidade de dar ao seu povo a vida eterna. Não existe outro caminho para a vida eterna a não ser Jesus Cristo. Não encontramos a vida eterna em denominação, em pastor, em governos, em dinheiro, não. Somente Jesus Cristo tem o poder de nos dar a vida eterna. Em Jesus temos a salvação, em Jesus nós temos a vida eterna. Mas o que é essa vida eterna? O que significa essa vida eterna que Jesus nos fala aqui? É interessante que quando nós falamos de eternidade, é muito comum a gente falar apenas numa questão temporal, uma infinidade de tempos. Mas se a gente for parar para pensar, o inferno também será eterno, vai durar para sempre, não vai ter fim. O que então Jesus quer dizer com eternidade? Ele nos mostra isso no verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, vida eterna é relacionamento. Vida eterna é intimidade, é comunhão. Se você tem vida eterna, você tem intimidade com Deus. Se você tem vida eterna, você tem relacionamento com Deus. Não é conhecer a respeito de Deus, é conhecer a Deus. Não é ter informação acerca de Deus, é ter plena intimidade com Deus. Relacionamento, comunhão. E é por isso que a vida eterna ela vai se estender por longos e longos períodos, porque Deus ele é eterno, porque nunca vai ser possível conhecer a totalidade de Deus, quem Ele é. E aqui, meus irmãos, nós encontramos um grande desafio, porque se nós não buscamos um relacionamento com Deus, aqui, hoje, agora, o que é que nós esperamos da eternidade? Se a vida eterna é desfrutar uma vida de comunhão, de relação com Deus, não faz sentido nenhum nós desejarmos a vida eterna, almejarmos, querermos demais, se nós não buscarmos a Deus hoje. Porque essa é a vida eterna. Vida eterna é comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus aqui, o que eu espero da eternidade? O que é que eu espero do céu? Que o Senhor ele nos desperte para que tenhamos comunhão com Ele, relacionamento, intimidade, muito mais do que palavras, muito mais do que conhecimento. A vida eterna é vida, é profundidade. Foi para isso que você foi salvo, para ter uma relação com Deus, para se relacionar com Deus. E só é possível esse relacionamento através de Jesus Cristo, através da sua obra, através da sua intercessão por nós. Quando chega aqui no verso 4, Jesus vai mostrar a consumação dessa salvação. Ele agora vai para o céu. Jesus não mais está no mundo, mas ele agora está no céu, assentado no trono, governando todas as coisas. E ali ele intercede por nós, e é para aquele lugar que nós iremos. Nós iremos para o céu. Essa é a grande recompensa da nossa salvação. É para lá que nós caminhamos. Nós iremos desfrutar da bênção que é o céu, por causa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso intercessor. Glória a Deus pela obra redentora de Jesus, porque nós podemos experimentar, nós podemos viver essa salvação, ter a vida eterna, ter acesso pleno a Deus. Toda glória seja dada ao nosso intercessor Jesus Cristo. Mas nessa oração de Jesus, percebemos também que Jesus é o intercessor que traz segurança. Jesus traz a salvação, é através de Jesus Cristo que temos a salvação, mas Ele também nos dá segurança. Será que nós podemos ter segurança, certeza da nossa salvação?
Por que nós podemos ter certeza da nossa salvação? É interessante que muitos ficam com medo. Será que eu sou salvo? Será que eu posso perder minha salvação? E se eu fizer isso? Mas pastor, eu fiz uma coisa tão grave, tão terrível. Ah, pastor, meu passado, meu Deus. Será que eu posso perder a minha salvação? E aqui nessa oração, Jesus nos dá 3 motivos, 3 razões pela qual nós temos a segurança nele, de que nós somos salvos, de que ele segura a nossa salvação. E primeiro ele mostra porque a nossa salvação está alicerçada na eleição divina. Jesus vai repetir e enfatizar isso muitas vezes. No verso 2 ele diz, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O verso 6, eram teus e tu nos confiaste. Verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Verso 12, ele repete a mesma expressão, que me deste. No verso 24, ele mais uma vez afirma, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Perceba, meus irmãos, você só vai até Jesus porque o Pai te deu para Jesus. Você só veio para Jesus porque antes da fundação do mundo, o Deus Pai te presenteou para Jesus Cristo. Ninguém pode ir ao Filho se o Pai não trouxer. Essa é uma verdade misteriosa, mas é uma verdade soberana. E também uma verdade consoladora. Foi o Pai que deu você para Jesus de presente. E quando o Pai deu você para Jesus, Ele lhe deu a vida eterna no exato momento em que você creu em Jesus Cristo. E, portanto, a sua segurança da vida eterna não está naquilo que você faz, não está naquilo que você deixa de fazer, porque você vem à igreja, porque você dá o seu dízimo, porque você tem algum cargo, porque você é de família cristã. Não. A sua segurança, a segurança da sua salvação está no fato de que Deus entregou você nas mãos de Jesus. A sua salvação está nas mãos de Cristo e ninguém pode tirar dele. Essa é uma segurança, uma certeza maravilhosa. A nossa confissão de fé, no capítulo 28, na seção 2, diz: esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito da adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós, filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Fomos dados pelo nosso Pai para o seu Filho Jesus Cristo. Que verdade consoladora, que esperança maravilhosa, a nossa salvação, a vida eterna para todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo, está assegurada por Deus em Jesus. Você pode ter essa certeza agora, hoje. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus, se você é nova criatura, alegre-se. Você está salvo e nada pode tirar isso de você. Nada. Mas Jesus aqui nos dá um segundo motivo pelo qual podemos ter essa certeza. Porque ele nos diz que a segurança, a nossa segurança, está fundamentada no cuidado dele mesmo. Jesus cuida de você. Jesus cuida de nós. Quantas pessoas ficam com medo? Ah, mas se eu fraquejar, se eu pecar, meu Deus, se eu tropeçar, se eu cair. Muitas pessoas vivem como se a salvação dependesse delas mesmas, daquilo que ela faz, daquilo que ela deixa de fazer. Se fosse assim, a gente estaria zigue-zagueando por aí, caindo, tendo momentos de alto e baixo, mas não. A nossa salvação está assegurada em Jesus Cristo. Jesus diz, Pai, em teu nome eu os guardei. Nós somos guardados por Jesus Cristo. Nossa segurança está no fato de que Jesus nos salvou e nós estamos nas mãos dele. E da mão de Jesus ninguém pode roubar, querido. Ninguém, nada.
Mas Jesus nos dá um terceiro motivo pelo qual podemos ter a certeza da nossa salvação, de que a nossa salvação está segura, e é pelo fato de que Jesus, como título da nossa exposição, ele é o nosso intercessor. Jesus ora por você. Jesus ora por mim. Veja o verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. É interessante que primeiro Jesus vai falar dos seus discípulos, dos seus seguidores que estavam com ele ali naquele momento. Mas é interessante que no verso 20 Jesus está falando que ora também por mim e por você, por nós que viemos depois dos discípulos. Jesus ora pelo seu povo. Ele ora por nós. A obra de Jesus Cristo foi completa. Jesus morreu na cruz do Calvário, fomos completamente perdoados. A obra da salvação é completa, a expiação de Cristo foi completa por nós. Mas Jesus, na qualidade de sumo sacerdote, na qualidade de nosso mediador entre nós e nosso Deus, ele intercede por nós. Ele advoga em nossa causa. Ele ora por mim e por você. Que privilégio nós temos! Jesus ora por nós, ele intercede pelo seu povo, ele intercede pela sua igreja. Somos fortalecidos pela oração de Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual nós não caímos, ou quando caímos, levantamos, porque Jesus ora por você. Esse é o motivo pelo qual permaneceremos firmes até o final da nossa caminhada. Esse é o motivo pelo qual nós perseveraremos, porque Jesus intercede por nós. Advoga em nossa causa, ele é o nosso intercessor. E ele ora por dois motivos. Primeiro, ele ora para que possamos ser guardados do mundo. O mundo é cruel. O sistema desse mundo é perverso, ele é anti-Deus, mas Jesus ora para que nós sejamos livres da maldade desse mundo. Jesus ora também aqui para que o seu povo seja livre do maligno, seja livre de Satanás. O maligno, ele é astuto, ele tem artimanhas, ele é devastador, ele é perverso, ele é destruidor, ele é assassino, ele é ladrão. E Jesus ora para que sejamos livres do maligno. Ele está ao nosso derredor, querendo nos roubar, mas por causa de Jesus Cristo, da sua oração, nós somos protegidos, libertos do maligno. Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, Satanás quis você para peneirar você como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. É por causa da oração de Jesus que nós permanecemos de fé. Que fonte de segurança maravilhosa. Nós temos alguém que intercede por nós. É a oração dele que nos mantém de pé. Você pode estar triste hoje, desolado, abatido, fraco, desanimado, mas se você crê em Jesus Cristo, se você é nova criatura, se você é um filho de Deus, você não será destruído, porque ele ora por você. Jesus intercede por você. Ele é a sua força quando você está fraco. Ele é o seu remédio quando você está doente. Ele é o seu consolo quando você está triste. É o seu alimento quando você está com fome. Jesus, o nosso intercessor, ele é a nossa segurança. Jesus então nos mostra aqui, nesses dois momentos, dois benefícios da sua obra, da sua intercessão, a sua salvação e a nossa segurança. Mas nós observamos no restante do texto duas exortações de Jesus. E percebemos que Jesus, o nosso intercessor, ele exorta a santidade. Jesus escolheu um povo, Deus escolheu um povo para ser seu, salvou esse povo tem a segurança de Jesus Cristo, de que não vai ser destruído, não perderá a sua salvação, mas Jesus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou com um propósito, o de sermos santos. Deus chamou uma igreja, um povo seu para ser santo. Sede santos como eu, teu Deus, sou santo.
E percebemos que essa santificação, ela parte da palavra de Deus. O verso 17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem leitura da palavra, sem conhecimento da palavra, não há vida de santidade. Não há santificação se não mergulharmos na palavra de Deus. E não adianta nada aqui você andar com uma Bíblia debaixo do braço, ter Bíblia de diversas versões, colocar a Bíblia aberta lá na sua casa, se ela não produz mudança na sua vida. Precisamos viver a palavra de Deus. A Bíblia não é algo místico, a Bíblia é vida, é alimento para os cristãos. A Bíblia tem o efeito de nos ler e mostrar aquilo que precisamos mudar. Ela nos traz consolo, ela nos traz alimento, mas ela também nos mostra qual a necessidade e aonde precisamos mudar. É interessante que Moody, um pregador, famoso pregador americano, ele tinha na sua Bíblia o seguinte dizer. Ele falava assim: esse livro vai afastar você do pecado, ou o pecado vai afastar você desse livro. Ou o pecado, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra de Deus. A Bíblia nos aponta quem nós somos, o que nós precisamos mudar, nos mostra a palavra de Deus. Para sermos santos, queridos, precisamos meditar nas Escrituras. Ela é a verdade, ela é a vontade de Deus. Jesus nos mostra também aqui nessa oração que para sermos santos, precisamos rever a nossa relação com o mundo. Jesus diz: olha, eles estão no mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós estamos aqui, mas nós não fazemos parte desse sistema. Os valores, os princípios desse mundo não são os princípios do povo de Deus. Fomos separados. Santo quer dizer separado. Separados por Deus para viver aqui de uma forma diferente. O mundo não pode influenciar você. Aquilo que você vê na TV, na internet, em séries, em filmes, isso não pode ser o que te molda. Isso não pode ser o que forja o teu caráter, mas deve ser a palavra de Deus. Jesus nos diz para sermos transformados, transformar essa relação que nós temos com o mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Tanto que ele pede para que sejamos livrados do mundo, dos pensamentos desse mundo, dos valores desse mundo. Porque o mundo, queridos, o próprio Jesus nos diz aqui, o mundo odeia a gente. O mundo odeia os cristãos. O mundo odeia a igreja de Cristo. A nossa relação com o mundo e a relação do mundo com o cristão, com a igreja, é de inimizade. E assim vai ser. Mas é interessante que Jesus nos diz que, apesar de sermos separados desse mundo, estamos aqui, mas devemos viver de uma forma diferente. Jesus nos mostra que fomos chamados por Deus também para sermos enviados para esse mundo. A nossa relação com o mundo não é de uma proximidade no sentido de vivermos como as pessoas daqui, com os costumes, com os valores, com os princípios. Mas nós estamos aqui e o Senhor nos enviou a este mundo para cumprirmos a missão de Deus. Esse texto e essa oração nos mostra de maneira clara como a igreja, como eu e como você, fazemos parte da missão de Deus. Fomos enviados por Jesus Cristo, eu os enviei para o mundo, para pregar o Evangelho, para fazer diferença nessa geração, para ser sal e luz no mundo, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Essa é a relação do cristão com o mundo, de não ser desse mundo, mas estarmos aqui para fazer a diferença, através de uma vida de santidade, através de uma vida de relacionamento com Deus. Percebemos então nessa oração que Jesus Cristo, o nosso intercessor, ele nos exorta para sermos santos. Santos em um mundo caído, em uma sociedade perversa, em uma sociedade que nós vemos tanta imoralidade, tanta corrupção. Esse é o lugar que Deus nos colocou
para sermos santos, para sermos sal e luz. Mas Jesus termina a sua oração fazendo mais uma exortação. Jesus é o intercessor que exorta o seu povo à unidade. Jesus exorta a sua igreja para que seja unida. A unidade ela é fundamental porque nós somos uma família. Nós temos percebido nesses dias como é difícil manter a união em tempos de quarentena, em tempos de isolamento, como famílias têm sofrido porque têm a sua unidade, a sua comunhão abaladas. Mas a igreja, o corpo de Cristo, precisa viver em unidade, em união. Nós somos família, somos corpo, somos igreja. Não é possível, meus irmãos, que nós, como irmãos em Cristo, família na fé, estejamos batendo cabeça uns com os outros. Jesus nos fala aqui alguns aspectos importantes dessa unidade. É interessante que a unidade é importante e fundamental porque Jesus pediu ao Pai que fôssemos unidos. Deveríamos dar mais atenção, mais valor quando falamos de unidade dentro da igreja. Se você parar para pensar que o próprio Cristo, Filho de Deus, ele orou ao Pai, falando, pedindo para que a igreja, para que o povo dele fosse unido. É prioridade de Jesus para nós sermos unidos, vivermos em união, em comunhão. Se nós não buscamos a união na igreja, a comunhão na igreja, se nós vivemos em inimizade, em contenda, meus irmãos, a gente está indo na contramão daquilo que Jesus pediu. Você está indo na contramão da vontade de Deus para a vida da igreja, que é a unidade, que é a união. Mas essa unidade, ela não é externa, ela não é organizacional, não é de uma denominação. Jesus não está pedindo aqui que todas as igrejas agora devam se unir, estejam sempre juntas e que nada mais importa, não faz diferença essas questões doutrinárias. Não, não é isso. O que Jesus está mostrando aqui é que se você é um em Cristo, você precisa viver de tal modo, de tal maneira, em unidade, em união, em comunhão, que o mundo lá fora diga: eles são diferentes. Eles pensam diferentes, são pessoas diferentes, mas são unidos, eles se amam. E através dessa unidade e através dessa união, a oração de Cristo nos mostra isso. O mundo irá crer. O mundo irá crer no Pai. O mundo irá crer em Jesus Cristo. Perceba que a unidade da igreja é um discurso evangelístico. Uma igreja missionária, uma igreja evangelística é uma igreja unida. É uma igreja que vive em comunhão. Como é que vocês acham que o mundo tem visto a nossa igreja, a igreja de Cristo, em meio a essa pandemia? Nesses dias eleitoreiros, queridos, infelizmente pessoas têm tomado uma verdadeira repulsa de igreja, de crente, porque eles veem desunião por causa de política, por causa de questões agora dessa pandemia, de isolamento ou não, dentro da própria igreja. O mau testemunho que nós cristãos estamos dando a respeito de unidade, a respeito do amor, a respeito da comunhão para o mundo aí fora. Percebemos que interesses políticos, sociais, doutrinários têm sido maior do que Jesus Cristo. Jesus também nos mostra aqui a importância dessa unidade por causa da sua origem espiritual. É interessante que Jesus roga para que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. É interessante que na economia da Trindade você não vê ciúmes entre o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. Vivem em unidade, em perfeição. E essa perfeição é que Jesus quer do seu povo, que nós sejamos um. Que desafio grande que nós temos pela frente, buscar essa unidade.
essa ausência de conflito, de brigas, de inveja. Isso faz parte da natureza da igreja. A natureza da igreja, assim como o Pai e o Filho são um, é que nós devemos ser um também nele. Mas Jesus nos mostra também, nos exorta à unidade, porque a unidade ela faz parte da nossa missão. Quando vivemos unidos, quando vivemos em comunhão, as pessoas olham para nós como testemunho de Deus. Como é que eu posso chegar para alguém que está em conflito, uma família que está em conflito, se eu estou em conflito na igreja, se a igreja está em conflito? Nós pregamos unidade, o amor de Deus, mas nós vemos grupinhos dentro da igreja, pessoas que não se falam, pessoas que brigam e não se cumprimentam mais. Como viver o evangelho dessa forma e ser testemunha para as pessoas dessa forma? O irmão Onofre pregou alguns domingos atrás, o Salmo 133 diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ali ordena Deus a sua bênção." É na unidade, é na comunhão. Através de unidade, nós atraímos o olhar do mundo para nós. Foi assim na igreja primitiva, Atos 2. Eles perseveravam na comunhão, na comunhão, no partir do pão. Eles tinham tanta comunhão, era tão incomum, que eles contavam com a simpatia do povo. Um povo que vivia em unidade. Nós devemos buscar a unidade, queridos, porque Jesus termina aí nos versos 24 até o 26, porque nós vamos viver juntos no céu. E no céu não vai ter separação, no céu não vai ter diferenças entre PGs, entre grupinhos, entre afinidades, não, nós vamos ser um só. E essa unidade nós devemos começar a viver, experimentar aqui e agora. Jesus exorta, ele chama o seu povo para viver em unidade. É algo fundamental, é algo que nós, enquanto cristãos, servos de Deus, devemos buscar, meus irmãos. Sermos unidos. A unidade que Jesus requer do seu povo. Dito isso, queridos, que nós possamos, através de Jesus Cristo, nosso intercessor, glorificar o nosso Pai diante de Deus. Glorificar o nosso Deus, o autor da nossa salvação. Glorifique o Pai. Viva uma vida para a glória de Deus. Devemos também, queridos, descansar em Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa proteção. Ele intercede por cada um dos seus. Descanse em Jesus Cristo. Nós somos exortados a viver uma vida de santidade. Uma vida que agrada a Deus. De acordo com a sua palavra, de acordo com a sua lei. Busque viver em santidade. Devemos também buscar viver em união, devemos buscar a unidade do povo de Deus. E esse é um grande desafio para nós, nesses dias. Para quantos irmãos da igreja você já ligou, desde que começou esse isolamento? Quantos irmãos da igreja você tem notícia, você sabe, de que está passando por alguma dificuldade, precisa de oração? Precisamos buscar a unidade, fazer a diferença, através da união, através da comunhão. Que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo, o nosso intercessor, continue a rogar por nós, e Ele vai orar por nós durante toda a nossa vida. Que você descanse nele, que Ele seja de fato seu socorro, seu refúgio, seu protetor.